paz do Senhor Jesus esteja com você, minha irmã, esteja com você, meu irmão. Numa recente palestra que uma catequista deu aos seus catequizandos, na verdade ela reuniu os catequizandos que estavam se preparando para a Crisma e deu a eles a seguinte, fez com eles a seguinte reflexão. Ela falou assim que um dos textos do Evangelho de Lucas, que ela costuma ler pelo menos uma vez por semana, é aquele texto, aquele discurso que Jesus dirige a seus discípulos. E neste discurso, Jesus os chama de amigos. O contexto do discurso é porque Jesus deve ter percebido que, às vezes, os discípulos ficavam meio constrangidos ou até receosos de dar testemunho dos valores, das verdades do Evangelho, diante da oposição, inclusive de pessoas religiosas. Percebendo isto, Jesus então reuniu os discípulos e disse a eles que eles não precisam ter medo da oposição. Ele os chamou de amigos. E quando Jesus chama alguém de amigo, ele não está fazendo demagogia. Ele está dizendo a verdade. É como amigos que Jesus nos trata. E ele mesmo, naquele discurso, dá provas. Porque é que ele chama eles de amigos? Porque ele os considera e os trata de amigos. Ele diz assim: olha, para mim vocês tão importantes que até os cabelos de suas cabeças estão contados. Olha só. Ele pede, olhem os pássaros. Os pássaros não valem nada. Por qualquer mixaria, por qualquer centavo, você compra pássaros. Agora, para mim, vocês valem mais do que muitos pássaros. E se a gente precisar de mais uma prova da estima na qual Jesus nos coloca, basta lembrar da Eucaristia. Se participamos da Eucaristia, é porque Jesus nos estima como amigos. Afinal de contas, quando a gente for dar uma festa, uma recepção, convidar alguém para almoçar, a quem é que a gente convida, senão os amigos? Então, sabendo que Jesus me trata como amigo, sabendo que para Jesus eu não sou anônimo, sabendo que para Jesus eu valho muito mais, e isso o próprio Jesus me diz, vocês valem muito mais do que muitos pássaros, isto me enche de coragem, isto me enche de confiança, eu nunca estou sozinho. Então, eu dou meu testemunho. Se for preciso falar, eu falo, sem medo, sem receio. E terminou esta catequista falando aos catequizandos: vocês querem saber de uma coisa? Quando eu vejo os pássaros voando, eu fecho os olhos e eu dou aquela risadinha de satisfação. Se Deus cuida destas criaturinhas que têm uma vida tão efêmera, quanto mais Ele não cuida de mim. Vivo sem medo. Dou
meu testemunho com a mais tranquila sinceridade. Deus cuida de mim como amigo, como amiga. Fique na paz de Deus.